Hoje a gente vai falar de inventário, mais especificamente do Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doações, o famoso ITCMD ou Imposto sobre as Heranças. Mas antes, deixa eu te trazer alguns dados importantíssimos. Todo ano são realizados aproximadamente 200 mil inventários extrajudiciais só no Brasil. Esse número chega perto do 1 milhão quando considerados inventários judiciais também. Então, além de ser um nicho enorme de atuação, ele também é um dos mais lucrativos, considerando que os honorários eles são calculados sobre o patrimônio do falecido, além de ser geralmente procedimentos rápidos e que você vai receber em pouquíssimo tempo. Só como exemplo, a média de duração de um inventário extrajudicial no Brasil são 2 semanas, então você pode receber ali dezenas de milhares de reais, até centenas de milhares de reais em um período super curto de tempo. É um serviço de alta rotatividade, então quanto mais clientes você conseguir captar, mais você vai receber. Mas tem uma dor que aflige todo mundo que atua com os inventários, que é justamente o ITCMD. E já adianto que se você só multiplica o valor dos bens pela alíquota do seu estado, você pode errar muito feio no cálculo do ITCMD. Então, eu vou te trazer aqui 2 casos de inventários que foram realizados e também como foi calculado o imposto sobre esses inventários, sobre essa transmissão de bens, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa ação, o que é o inventário. Ele é o processo, que pode ser judicial ou extrajudicial, que é responsável por fazer a partilha de bens entre os herdeiros após o falecimento de um indivíduo. Esse procedimento ele é obrigatório e ele pode ser feito até quando não tem bens a serem partilhados, quando só tem dívidas, que é o chamado inventário negativo. Para passar esses bens aos herdeiros, para ser feita essa partilha de bens, é necessário recolher um imposto, que é o famoso ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que também é conhecido como Imposto sobre as Heranças popularmente. E se você está perguntando quem são os clientes desse serviço, eu vou te dar aqui 2 exemplos. O mais comum é você representar um ou todos os herdeiros de uma pessoa falecida. Mas você também pode atuar em inventários representando terceiros interessados, como os credores daquele falecido. Então vamos para o primeiro caso. Esse caso era de um indivíduo que faleceu e deixou como herdeiras as suas filhas e a esposa. As herdeiras contrataram um advogado para fazer o inventário e partilhar os bens deixados pelo pai. Como nesse caso todos os herdeiros eram capazes, não tinha nenhum conflito entre eles, foi possível fazer um inventário extrajudicial, que geralmente é o mais indicado por ele ser mais célere, mais rápido e também menos custoso. Você não tem ali custas judiciais a serem recolhidas, os honorários advocatícios geralmente são menores no inventário extrajudicial, então optaram por fazer um inventário extrajudicial. Aí foi necessário calcular o ITCMD sobre esses bens para ser transmitidos à meeira, que seria a esposa, e as herdeiras, que seriam as filhas. E para a gente conseguir fazer esse cálculo, foram solicitados os seguintes documentos, para você saber quais documentos você vai precisar para calcular o ITCMD e também fazer um inventário extrajudicial em cartório. E a partir desses documentos juntados, as informações que continham neles, elas foram lançadas aqui no cálculo de planejamento sucessório do CJ. Então a gente pode ver aqui os bens imóveis, os bens móveis, o estado de localização de cada um desses bens para determinar qual que é o estado competente pelo imposto. E indo para a aba de resultado, a gente pode ver aqui o cálculo exato de quanto foi o ITCMD recolhido para esse caso. Então aqui no inventário extrajudicial tem todo o cálculo completo. Uma parte do ITCMD foi recolhido para o estado do Paraná e a outra parte foi para São Paulo, que eram onde tinham bens imóveis desse falecido. E o imposto total a recolher, nós podemos ver aqui embaixo, ele ficou em R$ 38.316,85. Isso, você pode estranhar os valores, mas é justamente porque havia ameação. E como tem decisão dos tribunais, não incide ITCMD sobre a ameação. Então aqui a gente só calculou, como base de cálculo para esse tributo, os valores referentes à herança, o quanto as filhas receberam, que é onde vai incidir o ITCMD. E você pode ver a decisão que fundamenta essa não incidência do ITCMD sobre a ameação. Aqui é uma decisão do STJ no agravo regimental no recurso especial. Então eu vou deixar aqui na tela também para você poder conferir certinho. Agora vamos para o segundo caso, que é um pouco mais complexo, mas também vai dar para entender super bem. Então o indivíduo faleceu e deixou o testamento. Nesse caso havia testamento
com a divisão dos bens de acordo com a vontade, de acordo com como ele desejava. Apesar do testamento, que em tese, quando você olha lá no Código Civil, fala que quando há testamento não cabe inventário extrajudicial, nós já temos decisões nos tribunais superiores que definem que pode sim fazer um inventário extrajudicial, mesmo havendo testamento. Então, se você for só pelo Código Civil, você vai errar nesse caso, você vai optar por um inventário judicial quando é possível fazer um inventário extrajudicial, como foi feito nesse caso. Então aqui eu vou também deixar a decisão do STJ que define. Vamos ler junto? Mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente. E esse caso foi exatamente isso. Ele cumpriu todos esses requisitos e, mesmo havendo testamento, foi feito o inventário extrajudicial. Nesse caso, todos eram herdeiros, não havia meação, então foi considerado como base de cálculo para o ITCMD o valor total dos bens, correto? Então vamos abrir aqui o cálculo jurídico para a gente ver como que foi feito esse cálculo. Então foram lançados também todos os bens de acordo com aquele rol de documentos que eu mostrei para você, e aqui no resultado a gente confere certinho quanto que foi o ITCMD recolhido. Nesse caso, como haviam bens imóveis tanto em Goiás quanto no Mato Grosso do Sul e até no Mato Grosso, foram necessários calcular e recolher os tributos referentes a cada um desses estados. Então aqui a gente pode conferir certinho o ITCMD para cada estado, o quanto foi recolhido, totalizando R$ 182.217,46 só de imposto. E um fato interessante que você pode conferir aqui é que no cálculo foi considerado uma alíquota quebrada. Por exemplo, aqui em Goiás foi considerado uma alíquota efetiva de 6,66% aproximadamente. E o porquê disso? Bom, a resposta é simples. Em Goiás nós temos uma alíquota em camadas. Então, esse é um erro fortíssimo que muitos advogados cometem na hora de calcular o ITCMD. Eles só multiplicam a base de cálculo pela alíquota e esquecem que existem essas camadas em alguns estados. Isso faz com que gere um resultado muito diferente do real. E agora, vamos entender como cobrar os honorários para fazer o processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Lembrando que isso vai depender de cada advogado, cada estado e cada OAB. Cada uma vai ter a sua própria tabela de honorários, que são honorários mínimos, e cada advogado vai cobrar o valor como ele bem entender justo. E é por isso que o cliente também pode optar por advogados. Bom, primeiro a gente precisa entender que tem 3 modalidades de cobrar os honorários no inventário. Tem advogados que cobram somente um valor fixo. Então, independentemente do valor do patrimônio daquele cliente, vão sempre cobrar o mesmo valor para fazer um inventário. Porém, isso não é o mais comum. Tanto é que as próprias tabelas de honorários da OAB, elas indicam cobrar um percentual sobre o patrimônio. E é isso que é o mais comum da gente ver no dia a dia. Mas também tem uma terceira forma que muitos esquecem, que é combinar esses dois fatores. Então você pode cobrar um valor fixo para dar entrada no inventário e também um valor percentual sobre o patrimônio. E a pergunta é qual que é o percentual que é cobrado? Bom, isso vai depender, como você já sabe, mas tendo uma média ali, geralmente para o inventário judicial, que ele é mais demorado, ele demanda mais esforço do advogado, geralmente esse valor, esse percentual é de 15% a 25%. Já no inventário extrajudicial, isso é um pouco reduzido, então geralmente fica entre 10% a 20% do patrimônio do falecido. E então, aplicando uma média de 15% no caso 1 e no caso 2, que nós vimos juntos, o advogado teria recebido R$ 143.688 no caso 1 e no caso 2, R$ 559.921. É muito dinheiro e é por isso que o mercado para advogados atuarem em inventários é muito lucrativo e tem tanto advogado estudando para atuar nesse nicho. Agora eu vou te contar 3 erros extremamente comuns na hora de calcular o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações. O primeiro deles, como eu já comentei aqui, é calcular ele sobre todo o valor do patrimônio, esquecendo que ele não incide sobre a meação. Então, na hora de calcular, você precisa desconsiderar o que vai ser a parte de meação e o que vai ser herança, que aí efetivamente vai incidir o ITCMD.
O segundo erro pode parecer bobo, mas eu te garanto que tem muito advogado que faz e nem percebe, que é calcular o ITCMD considerando somente um estado, somente o domicílio do falecido, quando na verdade existem bens imóveis em outros estados. A gente já viu aqui que o ITCMD ele tem que ser calculado para cada estado competente. Tanto é que os estados eles possuem alíquotas diferentes. Então, se você calcular tudo para um estado só, pode dar uma divergência muito grande no valor. E o último erro, que eu já comentei aqui também, é não considerar a alíquota em camadas de diversos estados. Então a gente tem estados que possuem uma alíquota fixa, tem estados que possuem uma alíquota progressiva e também tem essa alíquota em camadas, em que cada parte da herança vai incidir uma faixa de alíquota. Então isso vai acumulando e você precisa chegar à alíquota efetiva para determinar certamente qual é o valor do ITCMD a recolher. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu te trouxe aqui hoje. Se você tiver alguma sugestão de algum serviço, de alguma ação que você viu que está em alta, que você está pegando muito no seu escritório, deixa aqui nos comentários para a gente trazer e compartilhar isso com outros advogados. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Abraços!